fortes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu estou com ela, que é uma amiga querida, esposa do Matheus, mãe de multidões, porque o fruto ainda vai vir. Rafa Dantas, seja bem-vinda. Muito Nath, feliz que você obrigada. está aqui. Obrigada Muito por ter aceitado. Eu que te agradeço pelo convite. Quando ela falou mãe, eu falei, meu Deus! Mas é verdade, que Jesus tem feito é pra ser multidões mesmo. É, mãe de multidões, esse é o lema. Já aceitei já. Isso aí. Já aceitei. Falei, Matheus, imagina. E ele, meu Deus, quero nem imaginar. Mas quando Deus manda, já era. E é através de nós que, em nome de Jesus, multidões vão conhecer o nome dele. Então, nós não geramos de fato, mas nós geramos sonhos, nós geramos esperança. Então, por isso que é o lema mãe de multidões. Tá certo, agora eu vou guardar isso pra mim. Aqui no Pod, vocês já sabem, né? A pergunta que rege o nosso podcast é o que Jesus transformou na sua vida. E a Rafa teve várias áreas transformadas, mas eu acho que o ponto de partida foi a área profissional, né, Rafa? Conta um pouquinho pra gente. É verdade, eu sempre tive vontade de trabalhar, porque eu não gostava de ter já uma certa idade e pedir dinheiro aos meus pais, mesmo que meu pai não queria que eu trabalhasse. E aí eu comecei a mandar currículo, mandei e acabou que um laboratório me contratou. Mas passaram 3 anos, eu já tava ali, gostava do que eu fazia, só que eu falava, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Existiam muitos pacientes que chegavam ali pra mim, eu trabalhava no laboratório. Existiam muitos pacientes que chegavam ali pra mim precisando de ajuda, a gente ajudava, às vezes com uma palavra, um bom dia, às vezes que muda a vida das pessoas, mas eu precisava sair dali, sabe? Sabe quando a gente dá aquele passo de fé? E aí eu pedi demissão do trabalho, foi um passo realmente de fé, onde a gente vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão, porque hoje quem em sã consciência pede demissão, né? É muito difícil dar esse passo, muito difícil, mas aí eu consegui, orei, pedi direção a Deus, porque tudo que a gente faz na nossa vida a gente tem que pedir direção a Deus, não adianta, e saí dali pra abrir a minha loja, que é Amor em Casa, né, hoje. A gente abriu, a gente já tava muitas noites sem dormir e isso foi uma das causas que eu pedi pra sair, porque a gente ficava embalando coisas de madrugada e eu chegava no trabalho totalmente com sono, dispersa. Eu não queria aquilo ali mais pra mim. Mal eu ia saber que eu pedindo demissão, no mesmo dia que eu cheguei em casa, o Matheus foi mandado embora. Meu Deus. Ele simplesmente, assim, foi colocado de férias, mas a gente sabe que quando coloca de férias do nada, fora do prazo, é porque ele seria mandado embora. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Será que realmente foi uma direção do Senhor? Fiquei com um questionamento na minha cabeça, sabe? Será que eu fiz coisa errada? Será que eu ouvi vozes? Mas lá dentro eu sabia que tinha alguma coisa ali, sabe? Que Deus queria mudar. E Deus foi transformando a nossa vida, porque a gente foi vivendo na dependência dele. A loja também, que foi um projeto do Senhor, ele foi fazendo a gente viver daquilo ali, dando estratégias pra gente poder se mover. Então, na minha vida profissional, acho que o que Jesus fez foi tirar a gente de ambientes que não cabia mais a gente, sabe? Eu precisava sair dali pra crescer, pra minha mente amadurecer, e o Matheus também. Ô, Rafa, mas o Instagram começou quando? O Instagram. Foi muito antes? O Instagram, eu já trabalhava no laboratório e já tinha Amor em Casa também. Tudo começou em 2016, quando a gente comprou o apartamento. Uhum. Tanto que o antigo arroba era 502, meu AP, agora é meu nome. E aí eu falei, acho que eu vou fazer um Instagram pra dar dica pras pessoas, porque o Matheus já assistia esse tipo de conteúdo. Entendi. Ele já seguia várias blogueiras e ele falava, amor, olha isso, olha isso. E aí que foi me dando prazer, porque às vezes eu falava assim, caramba, essa pessoa não me tirou essa dúvida, mas o que tem por trás dessa porta? Eu era muito curiosa, eu queria saber como que era a taxa de obra, se aumentava cada mês. Às vezes eu não encontrava essas respostas. Eu comecei a filmar mesmo em 2019 para 2020. Nossa, você criou em 2016. O pensamento foi de criar em 2016. Uhum. Tanto que meu Instagram é novo, entre aspas, assim. O pensamento foi em 2016. Mas eu falei, não tem nada pra eu filmar agora. Eu vivia no Snap ali, filmando, só coisa minha, mas de apartamento eu não tinha nada pra filmar. Eu falei, vou deixar a obra rolar e quando eles entregarem as chaves, aí eu vou começar a filmar. Entendi. Aí foi assim que surgiu o 502, que agora é meu nome.
Aí você já trabalhava nesse laboratório e começou a dividir essas dicas, aí foi crescendo. Até dividir a dica também de laboratório com uma pessoa. Aí, na realidade, fui abrangendo tudo, né? De uma vez só. E aí fui crescendo, fui conhecendo pessoas. Sempre a gente tem aqueles encontros que aí outras pessoas conhecem seu Instagram e que leva pra outras. E assim fui crescendo. Muito legal. Ô, Rafa, e vocês são muito novos, se casaram muito novos. E como foi, assim, a compra desse apartamento? Olha, foi outro passo de fé, mas naquela época eu achava que era tudo pela força do meu braço. Sabe? Eu achava que porque a gente juntou, mas eu esqueci de que se eu não tivesse Deus, eu não levantaria pra trabalhar, Matheus não trabalharia, sabe? Foi em 2016, a gente começou a juntar dinheiro, num cofrinho mesmo. E aí a gente... Dois adolescentes. É porque a gente começou a namorar muito cedo, a gente começou a namorar com 14 anos. Então, tipo assim, em 2016 eu falei, vamos comprar um apartamento pra gente ter alguma coisa nossa. E o Matheus também, ele adora desafios. E a gente começou a juntar moedinha de R$1, moedinha de R$1. E começamos a fazer noivos na igreja que a gente era. E ali no noivos a gente aprende que a partir do momento que a gente estipulasse uma data, Deus iria agir. E aí a gente falou, pronto, vamos casar no dia tal. E aí tudo começou a acontecer. Do nada, surgiu assim, um corretor de imóveis e veio falar com a gente, tá lançando um apartamento tal, no lugar tal. Caramba, no bairro onde eu já morava. Então, tipo, muito perto. Não vou sair ali da meiuca da mãe, né? Não vou sair. Apesar que eu não fico indo lá. Eu quase não vou, não. Mas eu adoro estar ali pertinho pra saber que se precisar de alguma coisa eu posso ajudar. Aí... fui lá ver, né, no meu passo de fé. Eu falei, Matheus, muito caro isso, 149 mil, acho que era. Eu falei, Matheus, como é que a gente vai pagar isso? Aí fomos, fizemos a ficha, a Caixa aprovou tudo certinho, mas a gente ficou com muito medo, né, porque são parcelas altas que a gente tem que dar. E só o Matheus trabalhava nessa época, eu não trabalhava. Tá. Mas o Matheus tinha 5 empregos. Uhum. Então dava pra ajudar, né? Aí a gente deu esse passo de fé de ir lá ver. Igual a gente aprende na igreja com o nosso pastor Renan, ele fala, vai lá e vê. Não fica falando que não vai dar. Vai ver. Aí nós fomos ver. E só que aí no mesmo dia a gente falou, muito caro, não vai dar não. Voltamos pra casa, continuamos o curso de noivos. E batiam na tecla de vai ver, vai fazer, vai dar um nome, coloca, assina, dá um passo de fé, assim. E eles não sabiam de nada. Não sabia de nada. Marca a data, vai ver as coisas do casamento que Deus vai fazer. E dito e feito, a gente... O corretor não desistiu, porque eles não desistem mesmo, né? O corretor fica no pé. Fica indo ali atrás. E aí acabou que a gente assinou o contrato, tudo direitinho. E desde ali a gente orou e falou assim, Senhor, nós vamos assinar. Mas, por favor, Deus, não deixa que a gente fique devendo nada dessas parcelas de taxa de obra, porque a gente sabe como é que é. O apartamento vai crescendo, a obra vai evoluindo e a taxa vai aumentando. Nem todo mundo sabe disso, mas isso é real. E aí, às vezes, vinha, tipo, R$600 de taxa de obra. Eu falei, meu Deus. Aí foi onde eu também despertei pra enviar currículo e começar a trabalhar. Mas deu tudo certo. Foi assim que surgiu a ideia do apartamento. Legal. E vocês casaram também, né? Teve festa e tudo mais. Numa pandemia. Meu Deus. Foi uma loucura. Porque eu nunca ia imaginar, acho que ninguém naquela época, né? Empresas, nada, iria imaginar que poderia acontecer algo assim que ia prender a gente em casa. Logo quando surgiu, acho que foi em abril, se eu não me engano, final de fevereiro. Final de fevereiro, isso aí. Março. Começou essa história de pandemia e tal. E aí eu falei, vai ser só um negocinho que vai deixar a gente em casa por algum tempo, mas não, foi se estendendo, eu fui ficando preocupada. Eu troquei a data do casamento 3 vezes. Ia ser 19 de abril, depois foi pra 13 de setembro, até chegar 6 de dezembro. Na época que eu casei, tava começando a dar uma melhorada, mas já tava vindo notícias que poderia começar a aumentar. Eu fiquei nervosa pra caramba, mas assim...
aconteceu, sabe? Tinha algumas pessoas de máscara, tinha outras pessoas sem máscara, tinha pessoas doentes em casa que eu tinha convidado. Infelizmente, hoje veio a falecer, sabe? Por Covid mesmo. Meu Deus. Mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu viajar, a gente fez tudo que a gente planejou, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer. Deus cuida dos detalhes, né? Foi, detalhes. E então essa parte profissional Deus transformou mais a sua mentalidade, né? Te deu maturidade para você viver o que vocês estão vivendo hoje. Sim, né? eu falo pro Matheus que se eu não tivesse passado pelo laboratório, hoje a minha cabeça seria diferente. Eu ainda teria aquela cabeça de gente inocente, sabe? Não que agora eu tenha maldade na cabeça, mas é porque assim, eu sei resolver mais coisas. Sim. Sabe? Eu sei, entrei no problema. Pronto, o que eu preciso fazer agora pra eu sair daqui, sabe? E no laboratório era a minha missão. Eu tinha que resolver problema. O dia todo. O dia inteiro. O dia inteiro. E eu conseguia. Às vezes eu tinha dúvida, sabia? Se eu ia conseguir. Ainda mais quando me deram um cargo de coordenadora. Eu falei, minha chefe deve estar ficando doida. O que eu tenho a ver com um cargo de coordenadora desse tamanho? Mas Deus capacita a gente. E lhe chama os improváveis. Quando a gente acha que pode tudo, as coisas não acontecem. Verdade. Mas quando a gente acha que a gente não pode, Deus vai e fala, não, filha, você pode sim. E te dá ali aquela direção. Dessa forma. E, Rafa, conta um pouquinho do ministério, porque teve uma transformação aí. Teve. Deus te tirou de um lugar e te colocou em outro. Como é que foi essa mudança? A gente era de uma igreja em Nilópolis. E eu gostava muito de lá. Foi lá que eu conheci o Matheus. Eu conheci o Matheus no Rio Water Planet, mas ele já era dessa igreja onde minha irmã era, e eu comecei a frequentar lá. A gente se conheceu lá, né, melhor. E eu comecei a ver o Matheus com uma frieza espiritual muito grande. Ele já ia pra igreja, ele já não prestava mais atenção nos cultos. Era no culto com o celular na mão. E vocês já eram casados? Isso a gente... já era... Antes de casar, já começou a ficar assim um pouco. Mas o Matheus, sabe, dando uns alertas. É igual, cara. Eu nem era casada, eu já era mulher sábia. Eu consegui identificar esse déficit do Matheus. Eu comecei a acender um alerta na minha mente. Falei, cara, se eu deixar isso, daqui a pouco a gente tá viajando, não quero mais saber de igreja. E aí, quando a gente casou mesmo, que eu via ele mexendo no celular no culto, a palavra, não servia pra nada. Entrava no nosso ouvido, saía no outro. Eu falei, Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, me ajuda, o que eu faço? Um dia eu tava mexendo no celular e a minha irmã, ela gosta muito de Diante do Trono. E aí, todo mundo da família sempre gostou. Eu escuto tudo, sei tudo de trás pra frente, frente pra trás. E o Diante do Trono começou na Lagoinha, né? E aí eu falei, Senhor, me dá um discernimento que eu preciso fazer. E aí eu tava mexendo no celular e aí eu vi lá a igreja. Eu falei, vou visitar. Eu já conhecia de Belo Horizonte, mas não tinha nada a ver quando eu fui. Não tinha nada a ver, mudou totalmente. Eu visitei. No primeiro culto que a gente foi, o Matheus falou, amor, sabe que a gente não dá pra ficar aqui, né? Barra da Tijuca, vezes Nova Iguaçu, não tem como. Aí eu falei assim, deixa eu ver o que Deus vai fazer. E lá, a palavra, filho, já chegou, pegando a gente de jeito, ele não conseguiu nem pegar no celular. Era o outro Matheus, ele gostei muito dessa igreja. E aí depois a gente não conseguiu mais parar de ir. Saímos, que a gente tava em Nilópolis, saímos de lá, não brigamos com ninguém, nada demais. Foi só um momento de experiência que a gente precisava viver, sabe, com Deus. Que existem lugares e tempos, não adianta. Ciclos se fecham para outros começarem. Isso, aí tanto que a gente vai lá, a gente visita, a gente tem amigos lá. Mas agora a gente foi pra Lagoinha da Barra. E olha, o que Deus tem feito lá, eu quero espalhar pro mundo inteiro, porque não tem, assim, aos olhos humanos, você fala, cara, como isso aconteceu? É impossível. Experiências, vocês estão vivendo na dependência, experiências com Deus. A gente começou a ver coisas erradas que a gente fazia, achando que estava certo, e quando a gente começou essa renúncia, Deus veio tratando tudo desde o passado até agora, sabe? Pra gente ter experiências pra contar pra outras pessoas. Que a gente fala também lá na igreja muito é que gerar testemunho dói. E doeu demais. Hoje a gente pode contar nosso testemunho, mas doeu muito na pele ali quando a gente passou, doeu demais. Não, e quando a gente gera testemunha, a gente está gerando algo de cura sobre alguém. Então, todo testemunho é para curar. E esse testemunho de vocês, com certeza, vai curar muitas pessoas, muitos casais, muitos relacionamentos. E vocês abriram a casa também, né? Sim, a gente também costuma falar que para cada ferida fechada, um ministério é aberto, sabe? E aí, nesse bolo todo que aconteceu na nossa vida, antes da gente abrir o GC, que aconteceu tudo,
de assalto, de Matheus ser raptado, enfim. Foi quando a gente tava planejando abrir a nossa casa, sabe? E uma semana antes aconteceu tudo isso. E aí eu falei, meu Deus, Senhor, eu tô abrindo a minha casa para outras pessoas virem ouvir tua palavra, a gente tá indo no caminho certo, por que essas coisas estão acontecendo? Eu não tô entendendo que volta foi essa, porque já falei uma vez, a minha vida tava indo assim, do nada ela virou assim, ó, de cabeça para baixo. Gente, pra quem não viu, lá no Instagram da Rafa, ela conta um pouco. Mas o marido dela foi assaltado, né? E foi sequestrado também, porque ficaram com ele durante o dia inteiro, né, Rafa? Andando com ele, pegando as coisas, dinheiro em conta. Ficaram com ele o dia todo e ficaram naquela tensão, né? Com a arma na cabeça. Então foi um trauma muito grande. E eles também perderam carro, celulares, perderam vários bens materiais também. E isso fez o rumo ali da vida, né, sair. Saiu dos planos que a gente tinha, né? A gente tem um plano, mas Deus, ele tem outros planos pra nossa vida. E com isso tudo que aconteceu, a gente ficou assim... Foi a época que a gente mais se agarrou um ao outro e com Deus, sabe? Nesse tempo a gente viveu experiências incríveis, que a gente tem vivido ainda, sabe? Dia após dia. Mas no meio desse furacão a gente viveu coisas extraordinárias. Não, e a loja cresceu muito nesse tempo, né? Cresceu muito, graças a Deus. Foi um tempo que eu precisei mesmo do apoio de seguidores, porque só tinha ali pra espalhar a loja, sabe? Muitas pessoas ajudavam, divulgavam, a gente fazia live, a gente virava às vezes 1h da manhã e as pessoas querendo mais coisas. Eu falava, meu Deus, da onde eu vou tirar? Teve uma live que eu fiz que esgotou tudo. Se eu tivesse mais, eu vendia. Sabe? Foi muito boa essa época do apoio mesmo que as pessoas deu pra gente, sabe? Foi muito bom. Por isso que é importante a gente ser verdadeiro com os nossos seguidores. Porque no momento em que a gente para ali e fala a verdade pra eles, ó, a gente tá numa situação difícil, então a gente vai fazer uma live, me ajuda, compartilha, eles estão ali com a gente, né? E dão apoio de fato. Verdade, de fato, e entravam assim, eu quero isso, eu quero comprar pra ajudar. Na época a gente fez até uma dinâmica no Instagram, né, que a gente ia dar um número que saísse, a gente ia dar um kit de cozinha, e as pessoas entraram, sabe? Eu fiquei assim, Deus, muito obrigada por isso, muito obrigada. Foi uma loucura, assim, quando tudo começou, eu falei, Senhor, o que foi que eu errei? Que caminho que eu trilhei errado pra poder estar vivendo tudo isso? Mas mal eu sabia que depois eu sairia dali muito mais forte. Naquele cenário, né? Nesse cenário, muito mais forte. E também é uma coisa que eu sempre falo, deserto é só lugar de passagem. Não é lugar de permanência. Então, quando você tá no deserto e você, de fato, aprende o que Deus quer te passar, você sai dali para um lugar de bonança, né? Porque aí você sai daquele lugar de deserto e vai para um lugar de bonança. Porque você aprendeu o que Jesus queria te ensinar ali naquele momento de deserto. Porque deserto a gente pensa, é um lugar sozinho. É um lugar ou quente ou frio, né? Porque você ou tá com muito quente ou tá muito frio. Deserto também é um lugar de movimento, porque você acaba caminhando e nunca vê ali o fim do túnel, né? A luz, não vê nada pra te dar uma clareza. Só que aí é lugar de quê? De dependência. É um lugar porque de dependência. Quando você clama no deserto, sai água do poço. O maná vem. O maná do céu aparece. Surgem as coisas, assim, o famoso do nada de Deus, Isso de repente. Aí. E as coisas acontecem, muda aquele cenário de uma hora pra outra e você vive outras experiências, né? Você de fato confia em Deus. Eu amadureci muito espiritualmente, sabe? Foi onde eu coloquei mais a minha fé ali em prova. Será mesmo que eu confio nesse Deus que eu falo pras pessoas? Eu todo dia levantava de manhã e falava, você tá dando tudo errado na sua vida, confia. E agora que chegou a minha vez de confiar, sabe? A gente passou por momentos depois do assalto, de tudo que aconteceu, de a gente chegar, virar um pro outro e falar, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Sabe, a loja, ela tinha uma saúde muito boa. A loja, ela já girava sozinha. Vendia produto, não tirava dinheiro de lá e comprava mercadoria e vendia. E assim, sabe que a loja ia ter uma saúde boa. Só que, acontecendo isso tudo, eu precisei mexer no dinheiro. Do pouco que ficou, eu precisei mexer, sabe? E aí eu falei assim, caraca, tô me vendo sem nada. Tinha dias, Nath, que eu não tinha dinheiro pra comprar uma casquinha no shopping. E quem me olha assim não acredita, não vê que, caraca, ela passou por isso mesmo,
sabe? Eu falo assim, Deus, o Senhor foi detalhista em cada ponto da nossa vida, porque se não fosse o Senhor, a gente não conseguiria ficar de pé. E foi o que eu te falei, existem momentos na vida do casal, vamos supor, a área financeira. A área financeira tira qualquer casal do plumo. É briga, é cartão que tá estourado, é conta que tem pra pagar, e foi o momento que mais a gente ficou junto, sabe? Porque eu entendi ali, com isso tudo, que era um propósito comigo e com o Matheus. Às vezes também a gente cai no deserto, não é só porque a gente fez algo de errado. Não. Mas porque Deus também quer ensinar alguma coisa. Na verdade, Deus quer te preparar para algo maior. Pra gente estar habilitado, né? Pra viver outras coisas. E tem outros testemunhos também. Vamos supor, eu não tinha como comprar sapato. Eu falava, Senhor, eu preciso fazer as publis, eu preciso fazer as coisas, como é que eu vou? É porque Deus vê a gente nos detalhes, cara, eu não canso de falar isso. É o mimo de Deus. É, o mimo dele. Eu falava assim, Deus, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho isso? E aí eu falava, meu coração ficava assim, calma, eu dei uma direção pra vocês. Lá no início, você sabia que o Matheus seria mandado embora, porque Deus falou comigo. Ele avisou que essas coisas iriam acontecer, sabe? E foi tomando banho. Eu falo que Deus falou comigo no banheiro. Não adianta, no banheiro. Cada um desse mistério. E aí ele falou, calma, eu falei com vocês que eu estaria com vocês e eu vou estar. E aí veio uma parceria de sapatos. Aí chegou uma época que o Matheus estava fazendo dieta, né? Para um propósito nosso, futuramente. E aí as coisas lá em casa acabaram. E sabe quando você sai de casa, você tem aquela sua dependência de não querer ficar pedindo nada pros pais? Sim. Mesmo a gente tendo uma família que apoia a gente, que tá sempre com a gente não queria ficar pedindo. E eu olhei pro meu armário e foi quando eu falei, Senhor, o que eu vou comer? O que eu vou comer agora? Eu não sei o que eu vou fazer de almoço, eu não sei o que eu vou fazer de lanche, eu não faço a mínima ideia. Meu armário tá esvaziando. Eu fico muito emocionada quando eu falo disso, porque foi ali que eu vi, sabe? Que Deus ouviu a oração que a gente estava precisando de uma resposta naquele momento. A gente orava, nem todas eram respondidas na hora. Mas aquela ali foi naquele momento. Na tarde desse mesmo dia, pode falar o nome do mercado? Pode, você tem parceria com eles. Tem, o Bom. O Bom me mandou mensagem, Rafa, você não quer vir aqui pra gente fechar uma parceria? Você ficar fazendo divulgação, né? Fazendo conteúdo aqui no mercado, a gente tá precisando pra X coisa, a gente precisava de você. Eu falei, não tô acreditando. Não tô acreditando. E aí você vai receber tanto daquilo, você pode vir fazer suas compras. Eu não tô acreditando, Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque através do meu trabalho na internet, Deus foi me abençoando com cada coisa que a gente precisava, sabe? Foi, assim, extraordinário. Viveram o sobrenatural, né? Quem olha pra gente não imagina, Nath. Vocês passaram isso? Às vezes a gente até brinca, né? A gente olha muito a capa, né? A gente não vê o por trás, o por dentro, a história. E às vezes na internet, então, isso acontece muito. As pessoas estão ali nos stories com uma energia, até dando às vezes o melhor dela, Sim. mas por trás ela tá destruída. E tem várias coisas acontecendo, às vezes, no seu caso, era uma escassez, às vezes Sim, é uma sim. depressão, às vezes é um momento de traição, às vezes é um momento de doença. E várias outras coisas que acontecem por trás das câmeras. Falar né? em doença, eu tava vivendo esse momento com meu pai, que meu pai, ele descobriu o câncer, né? Câncer de próstata, porque ele não ia ao médico, nunca gostou de fazer exame de sangue. Então, assim, pra gente, quando descobriu, já tava num grau elevado o PSA dele. Só que aí o médico foi tratando, foi cuidando, graças a Deus hoje diminuiu, também com muita oração, muita fé, sabe? A gente orou muito sobre cura, chamando cura, sabe? O seminário também me ensinou várias coisas que a gente tem... Certas pessoas têm dons espirituais, né? Sim. E eu consegui identificar que o meu dom era o da audição, que eu conseguia ouvir o que Deus iria fazer, ou que talvez iria acontecer, sabe? E aí Deus já tinha me avisado que isso iria acontecer. Ele conversou comigo de novo no banheiro. E Deus falou comigo, Rafaela, ó, o exame do seu pai vai dar câncer, mas eu não quero que você fique desesperada, porque isso não é pra morte. Deus falou comigo que não era pra morte e que ele estaria cuidando, sabe? E Deus tem feito assim, ele tem cuidado do meu pai também. Os exames têm diminuído as taxas, a gente tem ficado
muito feliz e a gente sabe que é o agir de Deus mesmo na nossa vida. Deus faz além do que a gente imagina, no né? meio desse furacão todo, não recebi essa notícia. Ô, Rafa, e quais mais transformações Deus fez na sua vida? Que a gente já falou da profissional, da ministerial, um pouco da vida financeira, né? Que foi aí, eu acho que uma das maiores experiências que vocês viveram. E quais transformações mais Deus fez? Olha, Nath, vou te falar que antigamente eu era muito apegada às coisas, sabe? E o que Deus me ensinou nesse momento foi que tudo aqui é muito passageiro e eu não preciso ficar me apegando a nada, porque se tiver que vir, vai vir, se tiver que ir, ele vai levar. Então eu fui começando a ver coisas, objetos como objetos mesmo. Isso aqui não tem o meu coração mais, sabe? Um relógio não tem mais o meu coração, um cordão talvez não tem mais o meu coração. Então eu depositava o meu coração nessas coisas que eu tinha. E eu falava, Senhor, hoje eu tô olhando pra cá, pra esse cenário, e o que adianta eu ter essas coisas todas, mas eu tô precisando pagar um negócio, às vezes eu me sinto vazia por dentro, que o Senhor possa me preencher todos os dias, sabe? Eu aprendi também muito nesse meio a dar valor ao que a gente tem e não querer, porque às vezes a internet é um mundo de ilusão, né? É um mundo de ilusão. A gente quer o que a pessoa tem, a gente acha que aquela pessoa ali tem a vida perfeita. E na verdade nem tem. Na verdade não tem, porque eu vivi o momento todo, eu não contei isso na internet, muitas das coisas que a gente viveu e as pessoas nem imaginam. Então eles achavam que tava tudo ok, sofreu assalto, acabou, não tem mais nada por vir, sabe? Então na internet a gente vê que existe muito isso, sabe? Eu falei, Senhor, isso não me tem mais, que essas coisas não possam mais prender meu coração, sabe? Que eu possa mudar de dentro pra fora, que eu possa ser transformada, que eu possa ser uma outra pessoa e que onde eu vá, que as pessoas possam ver o Senhor em mim. E aí foi onde eu fui começando a me desapegar das coisas. Me desapeguei, hoje é o que eu te falei agora, não tem mais meu coração, se tiver que ir, vai. Eu aprendi muito com isso também, sabe? Minha vida espiritual, ela foi mudada. Deus fez uma transformação surreal, assim, onde eu falo assim, eu tenho fé, realmente, eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode curar, eu creio que Deus pode suprir todas as nossas necessidades, e assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Então, acho que uma das coisas também que foi mudada foi minha vida espiritual. Coisa Eu linda. acredito demais. E quando a gente cresce espiritualmente, tudo cresce, porque é a nossa cresce. direção, né? Tira a tapa dos olhos. Tira dos nossos Quando olhos. Deus tira a tapa dos nossos olhos, a gente vê o mundo de uma forma diferente. Verdade, eu tava quase igual o Tomé, né? Vendo pra crer. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Space Bee, vocês já conhecem esse espaço maravilhoso que fica aqui dentro do Hotel Mercury, é onde nós gravamos o podcast, e você também pode ter um podcast aqui. Então venha conhecer. Além desse espaço, tem algumas salas para atendimento de empreendedores e tem uma sala de curso, gente, que dá até 40 pessoas, dá para fazer mastermind, aulão, uma sala super completa, já com televisão. Quando a gente sair daqui eu vou te mostrar. Eu quero Então ver. é um ótimo espaço para você que precisa ter aí um ambiente legal para receber seus convidados. Bougainville, nós fomos almoçar lá. Rafa, gostou? Delícia, sensacional, meu Deus. Fora o ambiente, né, que é muito agradável. Lá é um bistrô, né? Bem Muito agradável, ambiente instagramável, um ótimo lugar para você ir almoçar com o seu amor. E a Sai pra comida é deliciosa. Vale a sair pra pena, almoçar né? é uma delícia, vale muito a pena. Então conheçam o Bougainville. O Instagram dele está aí, só vocês irem lá seguir. A Nandra é uma marca de bolsas de couro que faz maior sucesso no Rio de Janeiro. Eles têm lojas no Shopping Nova Iguaçu, no Shopping Grande Rio e diversas revendedoras. Você gosta da Nandra? Conhece? Conheço. Muito tempo, né? Muito tempo. Meu cunhado, filha, só comprava lá. A Nandra, gente, tem o Instagram deles aqui também, a Nandra Oficial. Lá tem todos os modelos para vocês conferirem e ficarem lá apaixonadas pelas bolsas. Sítio Recanto de Mel fica aqui em Nova Iguaçu e é um ótimo lugar para você fazer o seu evento. Lá tem de casamento, 15 anos, aniversário. Agora, pro final do ano, você pode
reservar para fazer aquele evento de formatura, de festa de final de ano. Lá é um espaço incrível. Rafa já foi lá, né? Já fui também. Sensacional. O espaço é enorme. Tem várias divisórias, assim, vários ambientes. Isso aí. Muito legal. Tem vários... E lá tem também uma parte hoteleira, de hotelaria, que se você quiser convidar alguém que vem de longe para dormir lá, tem essa opção. Então conheça aqui o Instagram deles também. E quem é do podcast tem desconto especial. Rafa, e você também me contou no bastidor que enquanto o furacão estava passando, Deus foi te direcionando para cuidar de pessoas. Porque aí a mãe de multidão é quando a gente gera, não em nós, mas é através de nós. Como foi isso? Eu falei pra Deus assim, Senhor, eu sou tão novinha, o Senhor já tá fazendo tanta coisa. Novinha assim na questão de espiritualmente, sabe? Em questão de me aprofundar mesmo, é o que eu tenho vivido lá na igreja que a gente tá. São coisas extraordinárias que eu tenho experimentado em mim, sabe? Eu não sabia tanta coisa que Deus poderia fazer em mim através de mim. E aí, no meio de tudo isso, a gente vivendo, chorando só nós dois, a gente no momento ali, tem momentos que só eu e o Matheus sabem que a gente passou dentro de casa. E aí me aparece um amigo nosso, um casal de amigos nossos com problema no casamento. Eu falei, Deus, então, Senhor, eu tô precisando de cuidado. O Senhor tá colocando mais gente pra gente cuidar. E era assim, Nath, 1h da manhã, ele ia lá, apertava a campainha. Tô precisando de ajuda. Meu Deus. Vamos conversar, por favor. Aí eu, Matheus, a gente recebia ele com o maior carinho do mundo. Às vezes a gente tava no quarto chorando, orando, chorando. Senhor, faz isso, faz aquilo. E aí ele vinha, apertava a campainha. Senhor, dá licença, agora eu vou resolver outros problemas aqui. E sabe, a gente aconselhando, porque a gente sabe que família é projeto de Deus, né? A gente sabe quão são as investidas mesmo do inimigo na família, para destruir uma família, para uma família não ser construída, restaurada também. E aí a gente fez um propósito com ele, a gente não desistiu da vida dele, ele é novo na fé, então ele não tem muitas experiências, mas só o que ele já viveu hoje, ele pode contar muitas coisas para ajudar outros casais. Sabe, ali a gente não desistiu, a gente sabia que era uma batalha muito grande, um casamento, uma família que estava se destruindo. Mas graças a Deus, a gente conseguiu levar ele pra igreja, ele levou os pais pra igreja, depois veio a esposa, voltou pra casa, aceitou Jesus também, sabe? E a gente viu a família ser restaurada de novo. Problema no casamento, todo mundo tem, sabe? A gente discute, a gente tem nossas diferenças, mas dá tudo pra ser resolvido. E não é qualquer coisa que a gente vai pegar, vai sair de casa. Se fosse, eu tava com a mala lá na porta da minha mãe. Mas eu não levo nenhum tipo de problema nosso pra fora, sabe? Eu tava ensinando isso pra eles. Problema de vocês resolvem aqui. Vocês não precisam sair. E a gente com o nosso problema, sabe? Resolvendo o problema deles também. Eu falei assim, Senhor, isso aqui foi um teste. Não é possível. Eu também tenho muito pra falar deles, porque na parte que a gente mais precisou, Nath, Deus sabe... o que a gente gostava de fazer. Final de semana a gente gostava de sair, ele ia, chamava assim, até a Vinícius o nome deles, depois ia falar que eu não falei o nome dele. Vinícius e a Ilha. Ele chamava a gente pra ir no shopping e falava, vamos que eu vou pagar uma casquinha pra vocês, eu vou pagar um lanche pra vocês, vambora, vem aqui no carro, sabe? A gente ficava constrangido com isso que Deus fazia. Ele vinha, fazia live com a gente, anotava as coisas por trás, ele ficava ajudando o Matheus, se tivesse que receber mercadoria, ele recebia pra gente. Então são pessoas também que Deus colocou no nosso caminho pra gente cuidar e também pra aliviar todo esse peso, sabe, que tava sobre a nossa vida nesse tempo. E também tem a Amandinha, né, que você já conhece, você já sabe, que tá mais ali perto de mim. Foi uma pessoa assim que Deus colocou também na minha vida pra me ajudar, me orientar. Às vezes dá uns puxões de orelha nela, mas a gente se completa muito nessa parte, porque às vezes eu não tinha que comer e ela falava assim, vem aqui almoçar aqui em casa, sabe? Então eu sei que ela também foi muito usada por Deus pra cuidar de mim, do Matheus, botava a mão na massa mesmo, ia lá pra casa, pegava mercadoria, até me emociono em falar, porque existem amigos mais chegados que o irmão. Amigos de Jesus, né? Isso aí, amigos de Jesus. E nesse tempo ela aceitou Jesus, a vida dela foi transformada, ela tem muito testemunho ainda pra contar, sabe? E eu vejo assim, Senhor, muito obrigada por essas pessoas que o Senhor colocou do meu lado quando eu mais precisei. E não tem como esquecer o que essas pessoas fizeram, sabe? Não, e eu já vejo vocês duas grávidas juntas, né? Vocês sabem. Que quando uma engravidar, a outra vai engravidar. A Amandinha tá aqui, gente, no bastidor.
Eu já vejo nitidamente aquelas fotos de amigas, sabe? Juntas, grávidas, as duas com a promessa. Jesus. Ó, pode pegar O que Matheus, vai ele ser quer, meu forte. filho. Matheus, eu já tô preparado já. Pode, ó, tá aqui gravado no podcast. Essas duas vão ficar grávidas juntas. E olha que a minha unção de filho passa, hein? Olha, amém. Isso é muito bom, né? Quando Foi. Deus nos apresenta os amigos dele. Muito bom, Nath, muito bom mesmo. Porque são... É igual Moisés, né? Tava Arão e U ali. Tinha que ter alguém ali pra levantar as mãos. É isso aí. E tem momentos da nossa vida que a gente precisa disso. Pra Sim. gente não cair ali, a gente precisa de que alguém levante nossas mãos. E às vezes ele ali querendo abaixar, né? E, cara, é surreal. Às vezes eu queria... chega, já não aguento mais, vou largar tudo. Matheus, eu não aguento mais, vou jogar tudo pro alto. E ela, vambora, vocês estão passando por isso, mas não é pra vocês estarem nesse lugar. Sai daí, vambora, levanta essa cabeça, sai. Que vocês têm muita coisa pra viver. Eu falo, cara, ela acredita mais em mim do que eu mesma, sabe? Mas ela também foi usada por Deus, ela ainda tá naquele período dela tá aprendendo qual é o dom que Deus colocou nela, sabe? E esse dom dela de impulsionar as pessoas é uma das coisas que ela tem que prestar atenção, que eu tenho certeza que Deus tem algo pra ela ali. Mãe de multidões. É isso aí. Dá um testemunho. Hoje em dia, graças a Deus, Nath, Matheus, Deus fez uma reviravolta na nossa vida. Um cunhado meu ajudou a gente, sabe? E não tenho como agradecer a ele o que ele fez. Eu não tenho como agradecer mesmo, que o Senhor mesmo continue abençoando a vida dele. Mas hoje, graças a Deus, Matheus conseguiu um emprego. Hoje a gente pode descansar no Senhor. Esse furacão tá indo embora. Em nome de Jesus, ele já foi. Hoje eu falo pro Matheus que eu me pego lá sentada na sala assim, ó. Respirando. Porque antigamente a gente parecia que tava respirando assim. Sob tensão. Né? Sobre tensão. A gente pode respirar, a gente pode sentar, planejar a loja de novo, que a loja ficou um tempo dormindo, sabe? Ela ficou um pouco de lado, eu confesso, porque sem cabeça não tinha estratégia pra pensar, não tinha o que fazer, sabe? A gente pode colocar a mão na massa de novo, ver o que precisa melhorar, a questão de site, de WhatsApp, o que a gente precisa fazer pra crescer, porque aí a gente consegue pensar, né? E com Deus na frente sempre. Sem Ele, nós não somos nada. Coisa linda, Rafa, que Deus fez. E aqui no podcast a gente tem um momento que é o pote das promessas, que você vai pegar aqui, tem vários versículos, e você vai sair daqui com uma promessa hoje. Jesus! Então você pode tirar, pode ler pra gente a sua promessa, balança, ó, bem. Tá muito cheio, se você quiser pegar lá de baixo. Eu vou pegar lá de baixo, eu vou pegar aqui em cima nada. E lê pra gente o que Deus Deixa eu ver. vai te direcionar. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegrias, mais do que teus companheiros. Hebreus 1:19. Tá vendo? Mãe de multidões. Eu vou guardar no meu celular. Pode guardar, é seu. E é pra você viver isso. Deus te ungiu, Amém. te escolheu, te capacita. É. Deus, ele vai fazer muito mais do que você imaginou. Foi difícil identificar isso, sabia? Que ele me queria pra me chamar pra algo, mas hoje eu consigo entender. E apesar disso tudo, eu consegui entender, sabe? Acho que na realidade foi pra isso que a gente viveu tudo isso, pra gente alinhar, pra gente ajustar algumas coisas e saber quem era Deus na nossa vida, que a gente não conseguia nada pela força do nosso braço. E tem muito testemunho ainda pra levar, pra alcançar muita gente, muita gente. Isso aí. Ó, a câmera tá aqui. Deixa uma mensagem para as mulheres fortes que estão assistindo esse deixa. podcast. Eu sempre brinco que mulheres fortes não é de guerreira. É mulher Sim. forte em Deus. Porque quando você tá em Deus, você pode tudo. Você é forte em Sim. todas as áreas. Então é o seu momento de deixar uma mensagem para elas. Gente, nesse período que eu vivi, quantas vezes eu pensei em desistir, às vezes por uma questão financeira, uma questão de confusões na minha mente, de achar que Deus não estava comigo, de achar que eu não podia. Mas a partir do momento que eu me descobri quem eu era em Deus, que eu era amada, que eu era perdoada, que eu era filha
e que Deus tinha muito mais pra minha vida. Eu coloquei o pé, Deus colocou o chão, sabe? A gente tem vivido promessas do Senhor. Então, por mais que seja difícil aí na sua vida, que seja cansativo, às vezes uma notícia de doença, um diagnóstico, não, você não é esse diagnóstico, você não é esse momento que você tá passando na sua vida. Tudo vai passar, eu tenho certeza, eu declaro, profetizo sobre a sua vida, que esse furacão já passou, que essas notícias ruins já foram embora. Talvez você precisa de algo na sua vida pra te fazer, sabe, levantar e você ver quem você é. Em nome de Jesus, já chegou na sua casa, na sua mente, no seu coração, assim como Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Tenho certeza que Ele vai fazer na sua também. Pode parecer difícil, mas eu creio que vai acontecer. E é Gente, isso. que linda! Gente, ó, a Rafa, eu acompanho já há um tempo, a gente já se conhece há alguns anos. E dá pra ver nitidamente essa transformação de Deus na vida dela e essa maturidade, Verdade. principalmente espiritual, que Deus te deu. Eu Que me assusto. Deus te cubra com muita ousadia, Amém. que você cada dia mais venha viver os sonhos e os propósitos dele pra sua vida. Amém. Foi um prazer ter você O prazer aqui. é meu. Que honra poder estar com você aqui, que eu falo lá em casa. Falo pra Mandinha também, que pra minha mãe te acompanha muito. A Natácia, aquela menina, fez provador, ela adora ver. A gente fala, eu falo, mãe, ela é um espelho, sabe? Ela é um diferencial e é uma pessoa que eu olho e falo, é esse tipo de atitude que eu quero tomar, talvez numa festa, que a gente sabe que a gente é muito observada, né? Talvez numa festa, talvez num posicionamento. Sei que eu tenho muito ainda pra crescer, eu nem sou perfeita. Nós não somos. Ninguém é. Não somos perfeitos, mas eu falo, mãe, ela é uma mulher de Deus. Minha sogra fala também, cara, eu vejo a Natácia uma mulher de Deus. Eu falo, realmente, tia, ela faz a diferença real. Ai, obrigada pelo carinho. Muito que obrigada agradeço. mesmo. Obrigada por ter aceitado o convite. Que Deus abençoe muito a sua vida, Amém. a sua casa. Você também. E eu profetizo muitas bênçãos sobre vocês. Que Amém, vocês Nath. vocês moram no meu coração. Eu brinco que eles são meus protegidos. Nath, você não fala aí. Gente, obrigada por vocês estarem aqui até agora. Toda quarta-feira, às 6 horas, tem episódio novo no canal. Sigam o Instagram da Rafa, @RafaelaDantas. Isso, mudou com 2 Com L's. 2 L's. Sigam lá no Instagram que a gente tá sempre falando um pouquinho mais de Jesus. É isso. Um beijo, até o Beijo, próximo. gente.